Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais da igreja, pelo canal da igreja. E os que vão assistir depois a gravação também dessa fala. Que Deus abençoe todos vocês também. De manhã nós falamos um pouco sobre a questão da identidade adventista, da nossa história, de como tudo começou. E eu esqueci de colocar uma foto, uma tela no final da apresentação, em que eu mostro ali, porque também a hora estava bem avançada, mas eu mostro ali uma foto da região da Nova Inglaterra, New England, nos Estados Unidos, e uma foto da região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E eu pergunto, por que o adventismo nasceu, floresceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, lá no Nordeste dos Estados Unidos, e começou florescendo em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, e também aqui entre alemães de São Paulo, no Espírito Santo, e também em Minas Gerais, Teófilo Otoni. O que essas colônias tinham de especial? Será que Deus ele faz acepção de pessoas? Nada disso. Mas havia algo especial, tanto na Nova Inglaterra, onde ali viveram Ellen White, Tiago White, José Bates, quanto também nessas colônias de alemães no Brasil. Havia pessoas preparadas para receber a semente. Nova Inglaterra é a região onde nasce a América, do Norte, os Estados Unidos especificamente. Na cidadezinha de Plymouth, chega o navio Mayflower com protestantes puritanos que haviam deixado a Europa em busca de liberdade religiosa, queriam uma nação sem rei e uma igreja sem papa. Queriam ter liberdade de cultuar a Deus segundo a sua consciência. E assim nascem os Estados Unidos da América, com essa ideia, E por muito tempo a nação norte-americana tem sido a defensora, em tese, da liberdade, especialmente a liberdade religiosa, que é o que nos interessa nessa análise aqui. Mas sabemos que, de acordo com Apocalipse 13, a parte 2 desse capítulo, essa nação um dia vai falar como dragão. Ela vai se aliar à primeira besta, o papado, e essa aliança espúria vai promover de novo a perseguição contra aqueles que não estiverem enquadrados nesse novo sistema babilônico, Enfim, isso é assunto para outro momento. Mas o adventismo floresce numa região em que havia pessoas que amavam a Bíblia, que valorizavam a palavra de Deus, que sabiam ler a Bíblia porque eram protestantes. E no Brasil não é diferente. Entre os alemães que vieram para o Brasil, a maior parte deles eram luteranos, E portanto liam a Bíblia também como bons protestantes. E portanto valorizavam a Bíblia. E ali o adventismo também floresce, Aqui no Brasil ele floresce entre essas pessoas e depois se espalha para todo o país, alcançando os mais distantes cantos da nossa nação, graças ao trabalho incansável dos missionários, dos pastores, dos comportores, dos membros de igreja, da nossa literatura e hoje a internet, rádio e TV. Assim tudo começou. Então, um dos grandes esforços de Satanás para bloquear esse movimento consiste em atacar este livro. Porque a Bíblia Sagrada é o fundamento de tudo. É o fundamento da nossa igreja, é o fundamento da reforma, é o fundamento do cristianismo. Então, se ele destrói a base, ele derruba o edifício. Como ele não conseguiu e não conseguirá destruir a Bíblia, quer seja por perseguição, fogueiras, inquisição e outras coisas mais, ele tenta, como eu disse de manhã, assim meio de passagem, ele tenta, então, relativizar a palavra de Deus. Já que ela vai estar entre as pessoas mesmo, eu vou levá-las, pensa Satanás, a descrer na inspiração da Bíblia. Eu vou levá-las, quem sabe, pelo menos, a descrer que Gênesis capítulos 1, 2, 3, 6, 7, 8, lá o dilúvio, são então, não são capítulos históricos, factuais. Se o diabo consegue levar as pessoas a descrer do relato da criação, ele conquista uma grande vitória. Porque se a história da criação e da queda
não são como estão narradas, como está narrada aqui em Gênesis 1, 2 e 3, o que acontece então? Jesus veio morrer para quê? Se a queda de nossos primeiros pais, ela é uma história mitológica. Jesus é segundo Adão por quê? Se o primeiro nem existiu. Então, o casamento bíblico, que é normativo para nós cristãos, um homem e uma mulher, não 3, 4, 5 e tampouco pessoas do mesmo sexo, a gente respeita as decisões que cada um toma, mas biblicamente falando, isso é casamento. Um homem e uma mulher. Mas se isso está naquele bloco mitológico, esquece. Qual é a norma? O que impede um pai de casar com a sua filha, por exemplo? Por enquanto é só o desconforto social, talvez. Mas não esqueça que com o tempo as coisas vão sendo modificadas. Janela de Overton, né? A opinião pública vai sendo manipulada e chega um momento que aquilo que antes era rejeitado passa a ser tolerado e um dia aceito e prescrito, né? Nada impede o incesto mais, hoje em dia. Se você vier me dizer que está errado, eu vou perguntar, com base em quê? Você diz que o incesto está errado. Nós temos uma base normativa para nós, né? Mas os relativistas não têm mais uma base normativa. Tanto faz o que você pensa, o que você crê. Então o inimigo, ele deu uma cartada de mestre nesse sentido. Ok, a Bíblia não pode ser destruída, mas eu vou levar as pessoas a não mais tê-la como normativa. Não mais tê-la como a verdade absoluta. Eu vou levá-los a ter uma mente pós-moderna relativista, que acredita que tudo vale desde que você seja feliz. Esse é o nosso mundo, né? Bem-vindo ao século 21. Durante um bom tempo, as discussões aconteciam com base em algum tipo de verdade absoluta. Por exemplo, discutir com um darwinista é mais fácil às vezes do que com um cristão relativista. Porque pelo menos um darwinista clássico se pauta pela ciência. E nós também. Então vamos buscar as evidências, analisá-las e chegar às conclusões com base nelas. A ciência é a base, o fundamento. Discutir com um antitrinitariano é mais fácil do que com um cristão progressista. Sabe por quê? Porque pelo menos o antitrinitariano crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos estudar a Bíblia. E quem demonstrar biblicamente a sua tese, ou a sua doutrina, vence a discussão. Mas um cristão progressista vai dizer assim, tanto faz. Ressurreição, não sei se aconteceu. Adão e Eva são parte de um mito. Percebeu? A base hoje, ela é arenosa, ela é pantanosa. Bem-vindo à pós-modernidade cristã. Ou à época pós-cristã. Está muito mais difícil. Como dizia um grande escritor, a quem admiro, Gilbert Chesterton, chegaria o tempo em que teríamos que provar que a grama é verde. Não é verdade que chegamos a esse tempo? Chegaria um tempo em que teríamos que provar que a grama é verde. Acho que eu vi essa notícia ontem. Um prêmio aí que é concedido a mulheres de destaque. Eu não lembro agora qual o nome do prêmio. Foi concedido a um homem biológico. Tem uns caras aí de 2 metros de altura, fortes, porque durante toda a sua puberdade o corpo foi banhado com muito mais testosterona do que a mulher, competindo em provas como ciclismo, handball, vôlei, e claro, os caras estão ganhando. Os indivíduos que não ganhavam nas provas masculinas estão indo para a modalidade feminina e lá estão ganhando. E as mulheres sendo prejudicadas. Mas não pode falar. Elas não podem reclamar, porque senão elas podem ser acusadas de alguma coisa fobia. Percebeu? Chegaria o tempo em que teríamos que provar que a grama é verde. Chegaria o tempo em que teríamos que provar que XX é mulher, XY é homem. Chegamos a esse tempo. Não há mais verdades absolutas, não há mais normas, pilares. Tudo foi tornado uma areia movediça. E pregar a palavra de Deus nesse tempo se torna muito mais desafiador do que no passado. No tempo da modernidade, quando nossa igreja nasceu, havia grandes debates teológicos. Ganhava quem estava mais preparado. Hoje, esquece.
Ok, amigo, você é feliz com essa sua verdade? Fica no teu caminho aí. Eu sou feliz com a minha e está tudo certo. O vermelho pode ser verdade e o azul também. Eu não consigo aceitar. Minha mente é muito modernista, eu acho, para esse mundo pós-modernista, né? Para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Para mim a Bíblia é o fundamento de toda visão, de toda fé, de toda religião. E religiões que não se fundamentam aqui são falsas. É assim que eu aprendi, é assim que esse livro me ensina. Então nesta tarde eu quero aqui com vocês analisar uma heresia que preocupou muito Ellen White no tempo dela. Satanás tem tentado destruir nossa igreja, ou pelo menos anulá-la, com heresias que vão contra a palavra de Deus, que é o fundamento da nossa igreja. Nós sempre fomos chamados de povo da Bíblia. Mas se esse povo da Bíblia começa a questionar a Bíblia, vai ser povo do quê? Né? No tempo dela, aconteceu uma tempestade, assim, uma situação terrível, que foi chamada de apostasia alfa. Boa parte do conteúdo dessa palestra é baseada nesse artigo aí que foi publicado na revista Ministry. Quão perto está o ômega? Você consegue encontrar na internet esse artigo de Roger Kuhn. E também num livrinho antigo, já publicado pelo NASP São Paulo, de Lewis Walton, o Ômega é o título do livro, ok? E claro, nas obras de Ellen White, na enciclopédia Ellen White, da CPB, eu fiz um estudo bastante aprofundado aí sobre essa questão e fiquei bastante surpreso. Então a apostasia alfa, antes de falar da ômega, é preciso analisar a apostasia alfa para entender porque ela disse que vai ser pior. E quando eu estudei a apostasia alfa e pensei, vai ser pior que essa? Meu pai, nós temos que nos preparar para isso, né? Durante a vida de Ellen White, a igreja testemunhou que ela 3 vezes chamou de apostasia alfa, ou o alfa da apostasia. Foi o cisma, o rompimento mais sério no primeiro meio século de existência do adventismo. Envolvia um movimento para subverter doutrinas. Eu quero que você vá anotando mentalmente as características do alfa, para perceber se o ômega já não está entre nós. O que foi esse movimento alfa da apostasia? Subversão das doutrinas. Portanto, eram subversivos. Doutrinas que eram derivadas do intenso estudo da Bíblia e confirmadas pelo Espírito Santo por meio de revelações diretas de um profeta inspirado. E queriam mudar a natureza básica e a direção da igreja. Críticas à liderança, enfim. Note bem, de manhã eu mostrei para vocês aquele texto de Ellen White que ela diz que os pioneiros passavam noites inteiras, às vezes, estudando a Bíblia para entender sua mensagem, suas doutrinas, a fim de explicá-la corretamente. Depois de estudar sobre o sábado, por exemplo, inclusive sobre a questão do pôr do sol, porque eles não sabiam como é que se guardava o sábado. Aí John Andrews, um grande, brilhante pioneiro, foi encarregado de estudar o assunto a fundo e apresentar para um grupo. Ele passou um tempo estudando e percebeu que sim, é de pôr do sol a pôr do sol. Ele expôs o assunto ao grupo, o grupo orou, reestudou o assunto e entendeu, é isso mesmo. Só depois, Ellen White tinha alguma visão confirmando essas coisas. Então são doutrinas que foram compreendidas com base em profundo estudo bíblico e depois confirmada por um profeta autêntico no século XIX. Então ir contra essas doutrinas é negar a direção de Deus no movimento, percebeu? Mas era isso que eles estavam propondo ali. Especialmente um tal de John Kellogg, já vou falar dele daqui a pouquinho. Vamos lá, apostasia alfa, algumas características. Queriam uma nova organização. Ellen White define assim, uma nova organização seria estabelecida pelos proponentes do alfa. 2, queriam uma nova literatura, outros tipos de livros. Além disso, os homens do alfa tinham ideias revolucionárias no campo editorial. Livros de uma nova ordem seriam escritos, diz Ellen White, se essa apostasia não fosse impedida. Talvez não tivéssemos mais hoje igreja adventista do sétimo dia. 3, ênfase excessiva no bem-estar social. Alguns chamam de justiça social, né? Kellogg
quis mudar a ênfase do evangelismo público adventista para um ministério especializado nas classes carentes. A nossa igreja faz muita coisa em termos de justiça social. Qual é a maior entidade que atende pessoas carentes e situações de crise no mundo? Conhecem? Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. ADRA. Não temos obras sociais? ASA. Tem aqui? Fiquei sabendo que de manhã haverá um bazar beneficente nessa igreja. Muitas igrejas organizam sopões, mutirão de Natal, doação de sangue. É que a gente não fica divulgando isso, irmãos. Mas mesmo a igreja que eu frequento em Tatuí tem tantas obras assistenciais interessantes, bonitas, maravilhosas. Mas as irmãs e os irmãos não ficam dizendo por aí o que fazem. Mas fazem muito. Só que Kellogg e seus amigos queriam que a igreja se tornasse uma espécie de cruz vermelha. Hoje talvez fosse uma ONG, sendo que a nossa missão mais importante não é essa. Nós temos um compromisso social, lógico, ser sal da terra, luz do mundo, né? Cuidar dos desamparados. Toda vez que fizerdes isso a um dos meus pequeninos, a mim o fazeis, né? Disse Jesus. Temos que fazer isso. Porém, há algo que nós temos que fazer que os outros não fazem. Se fizermos só isso que eu mencionei, seremos uma cruz vermelha. E nem vamos conseguir fazer mais do que eles fazem. Mas pregar as 3 mensagens angélicas, ninguém mais está fazendo isso. Eu costumo dizer, temos que dar o pão e o pão. Entendeu? Temos que dar o pão e o pão com P maiúsculo. Senão, só estaremos trabalhando como uma ONG, uma entidade assistencial. Eles queriam que a igreja virasse uma entidade assistencial. Outras coisas. Sistemas de filosofia intelectual. São definições de Ellen White quando Deus mostrou para ela o que era o alfa da apostasia. Filosofias intelectuais, não mais teologia bíblica. Teorias espiritualistas, falácias insidiosas, falsa ciência, filosofia capciosa, interpretações fantasiosas e espiritualistas das Escrituras, interpretações que minam o fundamento de nossa fé. São as definições que Ellen White dá para o alfa da apostasia. Queria uma reforma doutrinária, sábado e criacionismo menos enfatizados. Achavam que estava falando demais sobre sábado e criacionismo. Olha que absurdo. O sábado e o criacionismo estão no âmago das 3 mensagens angélicas. Desconsideração para com a escatologia adventista. Pastor, sabia que a gente hoje é debochado porque fala em decreto dominical, por exemplo? Se você falar de sacudidura, de reavivamento, de decreto dominical, tem gente aí, fogo amigo, hein? Pessoas que se dizem adventistas na internet que vão chamar você de fundamentalista. Você não, a mim. Você também. Fundamentalista, alarmista, sensacionalista. É óbvio que eu sei a diferença de uma coisa e outra. É óbvio que existem canais sensacionalistas aí que dá até vergonha de ver que existem. Que prevendo datas e criando alarde, ante isso, ante aquilo. Triste ver isso. Agora, tem uma grande diferença entre sentinela e alarmista. Sentinela é aquela figura que ficava em cima dos muros da cidade, olhando de longe para ver quando vinham os inimigos. Se ele visse uma movimentação estranha lá longe, ele gritava para o povo, se preparem porque está vindo perigo aí. Isso é sentinela. Ele fala porque ele vê. O alarmista nem sabe o que está vendo, já começa a falar. E aí só cria alarde, depois passa aquilo e as pessoas perdem cada vez mais a confiança na palavra de Deus, porque atribuem à palavra os erros que pessoas cometeram. Então é desprezo para o sábado, para com o sábado, desprezo para com o criacionismo, desprezo para com a escatologia. Qualquer semelhança com o que acontece hoje não é mera coincidência. ênfase na ética humanista e mistura de verdade com erro. Em lugar de enfatizar a palavra revelada, eles preferem uma ética humanista, social, filosofia humana, ismos e mais ismos, em lugar da palavra de Deus.
Só para vocês terem uma ideia do perigo que foi e do tiro no pé que foi a publicação do livro de Kellogg, o The Living Temple, o Templo Vivo, eu vou mencionar 2 citações desse livro aqui para vocês. Ellen White se opôs terminantemente à publicação desse livro. Mas Kellogg era tão influente que ele conseguiu convencer o pessoal da publicadora, nossa publicadora lá nos Estados Unidos, a Review and Herald, a publicar o livro. Depois de ela ter advertido para não fazer aquilo, eles foram adiante. Pegou fogo na editora, queimou tudo. As chapas de impressão do livro The Living Temple, que estavam prontas, derreteram. Os bombeiros da cidade disseram que aquele incêndio foi muito estranho, porque eles jogavam água e, segundo o relato deles, dos bombeiros, parecia ser gasolina. Acabou tudo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Mas Kellogg deu um jeito de publicar fora da igreja depois. Ele acabou publicando esse livro aí, que é horrível. Olha só as ideias. O ar que respiramos é o agente através do qual Deus envia seu Espírito Santo fisicamente. Então você inspira o ar, está entrando o Espírito Santo em você. Parece bonito isso, né? Cuidado com essas ideias. No corpo humano está o poder que constrói, que cria. É o próprio Deus, a divina presença no templo. O que te parece isso? Não é panteísmo? Deus está em você. Tudo é Deus. Isso é panteísmo, gente. São ideias espiritualistas, orientalistas, né? E pagãs. Pronto, é pagão isso. Parecia cristão, porque o título do livro é O Templo Vivo. Nós não somos templo do Espírito Santo? Somos. Mas Deus não está em você. Não é assim que funciona, né? Literalmente falando. Outra citação aqui, contida no livro Ômega, de Lewis Walton. Mas é de Kellogg isso. O céu está onde Deus está. E Deus está em todo lugar. Olha aí as ideias. Não havia lugar nesse esquema de coisas para anjos irem entre o céu e a terra. Agora é o Walton interpretando, né? A purificação do santuário não era alguma coisa no céu distante. O santuário a ser purificado era do coração. Então Kellogg detona a doutrina do santuário. Porque Deus não está no local físico, em algum lugar no universo. Ele está aqui no seu coração. Então o templo que tem que ser purificado, o Yom Kippur, tem que ser no seu coração, não no santuário celestial. Acabou com a doutrina do santuário. Então um livro perigosíssimo, né? Um livro espiritualista, antibíblico, e por isso Ellen White foi terminantemente contra a publicação dele. E por isso a Review and Herald pegou fogo, porque eles foram imprudentes nesse sentido. Eu gosto dessa imagem, porque muitas vezes o que a gente vê é só o que está no topo, né? Mas tem todo um bloco gigante de gelo abaixo da superfície. Aquela expressão, a ponta do iceberg. Muitas questões que aparecem na igreja, às vezes parecem só um detalhe, podem ser a ponta do iceberg. Tem muito mais abaixo daquilo que podemos ver. Mas Satanás sabe muito bem o que está fazendo. No livro A Enciclopédia de Ellen White, um livraço de 1000 e poucas páginas, é a obra mais volumosa que a CPB já publicou. Fantástico esse livro. Tem uma citação de Ellen White no Manuscript Releases, que ela diz assim: um após outro e ainda outro me são apresentados como tendo sido levados a aceitar as fábulas agradáveis que significam a santificação do pecado. The Living Temple contém o alfa de uma série de heresias. Vamos analisar um pouquinho isso aqui? As ideias de Kellogg e seus seguidores envolviam também a santificação do pecado. Ou seja, se eu sou o templo vivo de Deus, se eu estou santificado, nada do que eu faça é pecado. Percebeu? Posso fazer o que eu quiser, porque eu sou santificado pela presença do Espírito. Uma ideia maluca que derivou dessa é a carne santa. Aconteceu lá com os pioneiros americanos, a carne santa. Isso é o verdadeiro perfeccionismo, tá? Pra vocês terem uma ideia. Existe o perfeccionismo fanático, né? De pessoas que acham que podem ser perfeitas, absolutamente perfeitas, por não comer isso, não vestir aquilo, né? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas o perfeccionismo distorcido mesmo é esse aí. De pessoas que acham que, por eu estar santificado, eu posso, por exemplo, adulterar.
Aconteceu lá. Eu posso comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser, por quê? Porque a carne está santa. Olha que absurdo. Isso é perfeccionismo, hein, gente? O cara já se acha perfeito e não importa o que ele faça. Santificação do pecado. Já ouviu falar sobre isso hoje em dia? Pessoas que dizem que pecado não é pecado mais? Despecaminaram o pecado? Não, isso não é pecado. Pecado não é uma questão pessoal, é mais um problema social. Já viram isso? Está cheio desse argumento por aí, né? E muita gente sendo embalada, acariciando pecados, e infelizmente um dia vão dar contas disso para Deus, né? Enciclopédia Ellen White, página 646, diz mais: se a obra continha o alfa ou início dessas teorias, a obra do Kellogg, The Living Temple, o ômega das afirmações contidas em The Living Temple pode se referir a uma forma reavivada dessas mesmas ideias fanáticas. Uma espécie de falsa santificação, em que alguém acreditava ser tão possuído pelo Espírito Santo que todos os seus sentimentos, impressões e ações eram considerados santos, a teoria da impecabilidade. Por que tem uma ferradura aí na tela? Já ouviu falar da teoria da ferradura? Quando duas ideias que parecem antagônicas são muito parecidas. Pode ver, a ferradura ela abre o arco, né? Mas quando chega lá embaixo, as duas pontas se aproximam. É nesse momento que os liberais, progressistas, se parecem com os fanáticos legalistas, né? Legalistas e perfeccionistas. Por quê? Os dois grupos têm problemas em definir pecado. Uns negam, os outros entendem mal o assunto. E ambos os grupos acham que eles podem definir o que é certo e errado. E assim chegam perto um do outro. Isso acontece porque a mesma mente está por trás de tudo, né? Você pensa que são antagônicos, mas na verdade você percebe que são bem parecidos, né? A ideia da impecabilidade. Mesmo livro, página 646. Assim, as teorias heréticas de Kellogg, do John Kellogg, sobre a imanência. Você sabe quem foi Kellogg, né? Um médico adventista brilhante, que Ellen White apoiou muito esse moço, né, para estudar e tudo mais. Fundou um sanatório que até hoje lá o prédio está em Battle Creek, gigantesco prédio para os padrões do século XIX, começo do século XX, né, melhor dizendo. Ele foi inventor de muitas coisas, entre as quais os sucrilhos, né, pasta de amendoim, máquinas de fisioterapia. O homem era brilhante, mas a vaidade subiu a cabeça, como aconteceu com Lúcifer, como aconteceu com Judas, como pode acontecer com qualquer um de nós, se não formos humildes e não nos submetermos à direção de Deus. E Kellogg se envaidece, se torna independente e começa a desprezar a própria irmã que o apoiou tanto, Ellen White, e finalmente acaba saindo da igreja. Foi uma apostasia terrível. Ele leva consigo o sanatório, pega para ele e começa a pregar suas ideias. Então esse foi Kellogg, John Kellogg. Uma pena, lamentável, né? Então as ideias, as teorias heréticas de Kellogg sobre a imanência de Deus na mente, no corpo, a presença de Deus real ali, podem ser consideradas as sementes, o alfa, para a conclusão lógica, o ômega, de que todas as impressões de uma pessoa, seus pensamentos, ações, são santos e livres de pecado, tornando sem efeito a autoridade objetiva e normativa dos ensinamentos da palavra de Deus, bem como o reconhecimento adequado da organização e autoridade da igreja. Percebe o DNA dessas ideias atuais? De que a igreja não importa mais tanto? Aí tem muita gente desigrejada, né? A igreja não é importante, não tem autoridade, não é mais o corpo de Cristo, né? E a Bíblia não é normativa. Eu posso adotar outros tipos de pensamento, de filosofias, de ideologias. A coisa se repete, irmãos, né? O ômega é parecidíssimo com o alfa. O Dr. Lewis Walton, no livro Ômega, faz uma síntese, então, dos 9 principais pontos
que tem que ver com o alfa da apostasia. Primeiro, engano. Segundo, divisão na igreja, causa ruptura, divisão, discórdia. Terceiro, ataque às doutrinas fundamentais. Sábado, santuário. 4, ataques secretos à estrutura da igreja. Querem minar a estrutura da igreja, né, por dentro, querem criar uma osteoporose interna na igreja para que ela rua, né? 5, esforços especiais para atrair os jovens. Esse ponto aqui é importante. O Kellogg era muito esperto. Então, quando ele publica o livro, ele vai divulgar o livro e suas ideias onde? Para os líderes mais velhos, experientes? Não. Ele vai às escolas adventistas falar para os jovens. Tentar convencer os jovens. Será que isso acontece hoje? Influenciadores carismáticos, cantores que são também carismáticos, e por aí vai, usando os recursos da internet, das redes sociais, para alcançar especialmente os jovens. Está acontecendo ou não está acontecendo? Sim. E infelizmente muitos desses influenciadores já não creem mais na Bíblia como normativa. Então divulgando suas ideias para os jovens, o público mais suscetível. Puxa, Ellen White diz que com um exército bem organizado, treinado e motivado como poderia fornecer, né, na igreja, os jovens, quão brevemente a volta de Jesus poderia acontecer, porque a pregação seria levada muito mais rápido. Eu louvo a Deus quando vejo jovens como os que nós vimos aqui de manhã, do 1 ano em missão. Cadê vocês? 1 ano em missão. Estão ok, tinha uma atividade hoje à tarde, já estão em missão. Jovens recém-formados, uma carreira brilhante pela frente. Alguns já são profissionais liberais, né? E estão aí dedicando 1 ano da vida em missão. E pensa nesse fenômeno se alastrando pela igreja. Jovens missionários focados na missão, com a identidade bem clara na sua mente. Isso vai abalar o reino das trevas. A pregação do evangelho vai ser rápida, porque eles têm força, eles têm inteligência, vigor, disposição. Então o diabo está tentando anular esse exército, com ideologias, com pensamentos ridículos que vêm lá dos campi seculares. Passei por lá. Se já era assim há 30 anos, na federal em que eu estudei, imagina agora. Em lugar de ser um Daniel lá na Babilônia, alguns estão se misturando com a Babilônia. E vêm depois com essas ideias. Ensinam em nossas escolas. Disseminam nas igrejas. Que estratégia bem feita essa de Satanás, né? Ele traz o cavalo de Troia para dentro e mina o poder da igreja. Ataca especialmente os jovens. Kellogg fazia isso. Uma atmosfera de ataque pessoal, ataques aos padrões da igreja. Não é assim, temos que mudar, atualizar, revolucionar. Afirmavam que tinha uma mensagem especial para a igreja, uma reforma para a igreja, não uma reforma espiritual como a de Neemias, que a gente vê na Bíblia, né, com base na Bíblia, mas com base nas ideias mundanas, seculares. Esses são os 9 pontos que o Dr. Walton aponta como o alfa da apostasia. Mensagens escolhidas, volume 1, páginas 48 e 84. Qual é o caminho típico de uma apostasia? Para você já ficar vacinado contra isso, tá? Começa assim, Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Quando ela fala testemunho, são as obras dela mesma, né? Os escritos inspirados de Ellen White. Então será ateado um ódio satânico contra esses livros. Isso acontece hoje? Pessoas que desprezam, que acham que não, Ellen White já passou pelo tempo dela, não vale mais para hoje. Se ela passou, que é do século 19 e 20, imagina a Bíblia, né, que é de tantos séculos. O que a Bíblia é para essas pessoas? Então, será ateado um ódio satânico contra esses livros. Satanás não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender as almas em suas armadilhas, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Profecia forem atendidos. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que tomarem a sua posição sob o estandarte de Satanás,
primeiramente renunciarão à sua fé nas advertências e reprovações contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. A sequência é: rejeitam os testemunhos, depois acabam rejeitando a Bíblia e abraçam finalmente a heresia escancarada. Eu tenho visto isso ao longo dos anos. Começa assim e termina daquele jeito. É fatal, infelizmente. Não deu o primeiro passo nesse caminho, né? Porque ele é muito triste. Vamos lá. Bem, resumidamente, eu tracei aqui para vocês um cenário, né, do que foi o alfa da apostasia. E eu creio que dá para perceber muito bem que hoje tem coisas parecidas acontecendo. Não sei se já é o ômega, tá? Esse assunto é um tanto nebuloso, mesmo nos escritos de Ellen White. Não sei se é o ômega, mas também não sei o que pode ser pior do que isso, né? Pessoas dentro da igreja relativizando a palavra de Deus, adotando ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Não sei o que pode ser pior que isso. Por algum tempo se achava que fosse o antitrinitarianismo, mas hoje pouco se fala disso. Tem um grupelho aqui, um grupinho lá, né? Ainda aí querendo ensinar que Jesus Cristo não é Deus pleno, que o Espírito Santo não existe. Tem isso aí. Mas não é tão insidioso e global quanto a relativização da Bíblia. Essas filosofias, como quais? Vamos tornar tudo mais claro aqui? Vamos abrir o jogo? Vamos. Então vamos lá. Teologias identitárias ou contextuais, que podemos chamar de herdeiras da alta crítica e, por tabela, herdeiras da Revolução Francesa, tá? Que é a besta do abismo. No Tratado de Teologia, uma obra oficial da Igreja Adventista, publicado pela CPB, encontramos essa citação aqui, ó. Nessas abordagens de teologias identitárias, contextuais, não há um significado objetivo e normativo da Bíblia. É o que temos visto até agora. Não é mais normativa. Sabe qual é o papinho que alguns usam? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de homens que andaram com Deus. Parece parecido? Parece parecido? Parece bonitinho, né? Mas é bem diferente. São pessoas que andaram com Deus e contam suas experiências ali. Não. São pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que deu-lhes ideias e elas colocaram no papel, no couro, pergaminho, né, que fosse aquilo que Deus revelou. De modo que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Não venha com essa conversinha de que ela contém a palavra. Ela é a palavra. Essas sutilezas são muito... Lembra que Ellen White falou de armadilha, né? É isso. Elas são muito... Fugiu a palavra. Mas é isso que você pensou. São armadilhas espalhadas pelo caminho, né? Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática. Faltou colocar queer ali, que eu vou mostrar para vocês. Uma leitura luterana. Todos são vistos entre si como tendo a sua própria validade, à medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico. Falei um pouco disso de manhã. O que importa mais, isso é pós-moderno, não é só uma abordagem religiosa. Na ideia pós-moderna, o que importa mais é o leitor, mais do que o que está escrito. Portanto, se você ressignifica o texto, que bom, ele vai se tornar relevante para você. Não importa o que o autor quis dizer, não importa o que o texto diz ali, o que está publicado. O que importa é como você percebe o texto, como você aplica o texto. Não é assim. Nós dedicamos tanto tempo em teologia para entender o texto como ele está. O que o profeta quis dizer com isso? Como isso era entendido no tempo dele? Que outros textos paralelos há para eu entender esse texto aqui? Para nós importa o texto. E se a minha visão de mundo for contrariada pelo texto, o que eu faço? Muda a tua visão de mundo. Se a tua prática de vida for contestada pelo texto sagrado, o que você faz? Muda a sua prática de vida. Se alguma coisa que você fazia, você identificou como sendo pecado, porque o texto apontou isso em você, o que você faz? Corre para Jesus, pede perdão, restauração e segue o texto. Isso faz um cristão verdadeiro. Isso faz um adventista verdadeiro. Mas um adventista pós-moderno, relativista, progressista, ele vai fazer o seguinte, ó. O horizonte do leitor emerge do horizonte do texto bíblico e o que mais importa é o meu horizonte, a minha ótica.
e não tanto o texto. Aí o texto passa a ser instrumentalizado, usado, como bem entendem alguns, né? Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, começando pela teologia feminista. E quero fazer uma ressalva desde já, que eu não quero apanhar lá na rua. É o seguinte: machismo existe? É óbvio. Tristemente, temos que admitir que existe. E nós temos que mudar se somos machistas. Nós temos que pedir a Deus que sonde o nosso coração, o nosso interior, e veja se há algum caminho mau em nós. Talvez você herdou isso dos seus pais, e que talvez tenha herdado dos seus avós. E não estou pondo a culpa em ninguém, todos nós temos erros, temos bagagens ruins que trazemos, né? Traumas, ensinos ruins e alguns bons. Então nós precisamos da Bíblia para ajustar nossa visão, nosso foco. O machismo existe. E nós não podemos ser machistas. É pecado? Então eu não vou aqui ser inocente, ingênuo, de negar que não existe racismo, de que não exista machismo, ok? Sexismo, preconceitos, existem. O problema é o remédio que querem dar para essas coisas. Às vezes não é nem só a dose, é o remédio em si. Ele mais mata do que salva. E um desses remédios que foi trazido ao mundo, né, para tentar resolver o problema da desigualdade entre os sexos, para trazer direitos para as mulheres, foi o movimento feminista. Hoje ele posa como sendo aquele que conquistou, né, que trouxe grandes avanços, né, mas muita gente questiona isso. Mesmo autoras antifeministas que percebem isso. Daqui para frente eu vou contar uma história e vou citar autoras feministas. Eu não quero ser aqui aquele que vai julgar. Até porque alguém podia dizer, você é homem, né? Aí não tem lugar de fala, como dizem hoje em dia, né? Então eu vou usar citações das fundadoras do movimento. Combinado? Até porque algumas feministas atuais diziam assim, mas isso não é feminismo. Tá, o que é então? Vamos ler as autoras fundadoras do movimento? Vamos ver o que diziam feministas de primeira onda, segunda onda, terceira onda? Vamos lá. Você tem que ler o que dizem. É tipo dizer, mas o adventista fala tal coisa. Como assim, amigo? Você já leu os livros adventistas? Você já viu o que Ellen White escreveu sobre isso? O que os pioneiros... Tem gente que fala tanta bobagem sobre os adventistas, porque nunca leu o que os adventistas falam. Então eu vou dar voz hoje aqui para as feministas, líderes do movimento, dizerem para nós o que elas pensam. Mas o meu interesse aqui é na questão teológica, tá bom? Que fique bem claro. Não vou adentrar em questões ideológicas, políticas. O meu foco aqui é teológico. É o que me interessa aqui. Estive 2 vezes já nesse local aí, Seneca Falls, que curiosamente não é tão longe da fazenda de Hiram Edson. Aliás, o berço do espiritismo é pertinho da fazenda de Hiram Edson. O berço do mormonismo, que tinha lá um falso profeta chamado Joseph Smith, pertinho da fazenda de Hiram Edson. O diabo cercou aquele local tão especial e fez o seu espetáculo paralelo, como eu contei de manhã. E como a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre traz aqui na introdução. O espetáculo paralelo do marxismo, do evolucionismo, do Nietzsche, né? De Nietzsche e outras ideias mais, todas ali, 1844, 48 e algumas na mesma geografia. Essa aí na tela era uma igreja metodista. Em 1848 aconteceu ali uma convenção pelos direitos das mulheres. Então virou um monumento feminista, né? Não é mais uma igreja, é um museu. Ok. Lá dentro, entre outras muitas fotos, peças do museu ali, existe um quadro com a descrição da Bíblia das Mulheres, de Elizabeth Stanton. E aqui ela diz que o capítulo 1, resumindo, é mais ou menos isso, o capítulo 1 ele é inspirado, mas o 2 não. Porque o 2 diz que a mulher veio da costela do homem, então é machista, e por aí vai. Resumindo, Elizabeth Stanton, uma fundadora do movimento, não cria na inspiração do relato da criação. E sei lá se ela cria que a Bíblia é inspirada também. Bem, eu vou deixar aqui tarefa de casa para vocês, 2 vídeos, 2 entrevistas que eu fiz com uma estudiosa desse assunto,
uma professora de São Paulo, formada em Pedagogia e História, Suelen Palombo. Nós fizemos 2 análises aí bem profundas sobre o feminismo. Não vou ter tempo aqui de abordar isso com vocês. Então, por favor, assistam este vídeo aí, A Bíblia e o Feminismo. É só ir ao meu canal no YouTube, Michelson Borges, coloca no buscador esse título aí. E o outro vídeo é Feminismo e a Revolução Sexual. Sim, porque tem tudo a ver. E aqui está o problema, né? Para promover uma revolução sexual, você tem que tirar a Bíblia do caminho, porque ela não apoia isso. A Bíblia fala de sexo puro, né? No contexto matrimonial. A revolução sexual não concorda com isso, não aceita isso. E o movimento feminista está intimamente relacionado com a revolução sexual. Em lugar de buscar as virtudes, as feministas líderes buscaram os defeitos piores dos homens. E aí, em vez de buscar uma excelência, nivelaram por baixo a coisa. E aí nós temos os problemas todos que vêm desse assunto aí, né? Então assista lá no meu canal, você vai entender melhor a ligação entre feminismo e revolução sexual. Esse é um bom livro de uma ex-feminista, Feminilidade Radical, de Carolyn McCulley. Recomendo especialmente às irmãs aí, tá? E aqui nesse livro ela cita Elizabeth Stanton, que é uma das fundadoras do feminismo de primeira onda, e diz que o desafio à igreja que foi levantado nesse documento, a Declaração dos Sentimentos, levou por fim à destruição de conceitos biblicamente definidos por Deus. Conceitos definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Veja como o feminismo afetou várias áreas, né, da vida humana aí. Essa aí é Elizabeth Stanton, contemporânea de Ellen White, inclusive, né? Ela disse, no livro 8 anos e mais: minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos, como se a ciência contradissesse a Bíblia, né? E proporcionalmente, à medida que olhava para todas essas coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz cada dia. Vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas. Ela se refere à ideia do inferno. E eu concordo com ela. A ideia que ela tinha era errada do inferno, né? E com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido, envenenar toda a sua alegria da vida. Então ela acaba se afastando da religião, repudiando a religião, ok? Outra feminista muito famosa, já de segunda onda, a Simone de Beauvoir, muito citada, né? No livro Segundo Sexo, ela escreveu: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Terrível, né? Ninguém nasce mulher. Mas a Bíblia diz que homem e mulher os fez, os formou. Para nós cristãos, Deus criou homem e mulher, cada um com suas diferenças complementares. É o que nós cremos, porque para nós a Bíblia é normativa. Para eles não. Então para eles, homem e mulher é uma construção social. E você pode migrar daqui para lá e de lá para cá, né? Outro livro interessante, O Outro Lado do Feminismo, também vale a pena você ler. Aqui, a autora cita Beth Friedan, outra expoente feminista, que diz o seguinte, ó: criar filhos é uma ocupação ingrata, que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Mães, vocês concordam com isso? Eu prefiro ler outra citação, de uma mulher, sim, essa respeitadíssima, Ellen White. Ela disse o seguinte, no livro Conselhos para a Igreja: o rei, em seu trono, não tem função mais elevada do que a mãe.
A mãe é a rainha do lar, ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo sua obra, a mãe está realizando um serviço para Deus. E aí ela fala que ninguém deveria desvalorizá-la por ser isso. Pelo contrário. Gente, o que o engenheiro faz daqui a alguns anos, um século, que sejam 2, vai cair. Uma ponte, um prédio. A cirurgia que aquele médico famoso fez, um dia vai parar no caixão, que a pessoa vai morrer. Tudo que nós fazemos aqui em termos de obras, acaba na sepultura, ou em escombros. A única coisa que se leva para a eternidade é o caráter. E quem de modo muito especial tem o poder de modelar o caráter de uma pessoa? O pai também, mas muito mais a mãe. Agora vem essa feminista dizer que a maternidade é uma coisa ingrata, porque a mulher não está usando a sua inteligência em algo que é bom para a sociedade. Por não usar a inteligência nisso que é o essencial, a formação de uma pessoa, é que a sociedade está como está. Você percebe isso? Não deixem que te desvalorizem por ser mãe. Porque os anjos de Deus têm inveja, aspas, né, na palavra inveja. Os anjos de Deus, eles queriam ocupar esse privilégio que as mães ocupam. Que movimento terrível, né? De colocar na cabeça das mulheres que aquilo que Deus deu para elas de mais sublime é algo ruim, né? Visão distorcida de liberdade sexual. Kate Millett, outra expoente feminista. Percebam que eu estou citando as próprias, ok? Para não sair dizendo que eu inventei tudo isso. No livro Política Sexual, página 10, ela diz: uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez o fim das inibições e dos tabus sexuais, especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional, a homossexualidade, a ilegitimidade, as relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência. Está vendo? Aí estão as ideias que gestaram os problemas de hoje. Ok, relação sexual na adolescência. E depois quem é que vai lidar com os filhos de tudo isso? Que crescem sem pais. E a violência aumenta por causa disso. Vá às prisões e tente ali analisar a história de vida de cada um daqueles homens. A maioria não teve um pai em casa. Tem dados sobre isso, pesquisa sobre isso. A falta do pai em casa. Carnaval acontece, 9 meses depois, um monte de bebês vem ao mundo. Isso é o resultado, né? E querem me dizer que isso é bom? Chamo de tabus sexuais, mas eu chamo de... Claro, existem tabus também que são ruins, mas eu chamo de normatização divina. Deus colocou os padrões que trazem felicidade real. Sexo no casamento, praticado com a única pessoa que Deus te colocou para ser a sua companheira ou companheiro, não envolve doenças, não envolve insegurança, não envolve medo do futuro, envolve alegria, felicidade, prazer verdadeiro, genuíno, abençoado, consagrado. Foi isso que Deus projetou. O diabo transformou o sexo numa coisa terrível. Ele usa aquilo que mais sagrado existe para amaldiçoar o ser humano. Triste, né? E essas pessoas estão achando que estão falando de liberdade. Bell Hooks, outra autora famosa aí desse movimento, no livro Feminismo é para Todo Mundo, disse: não é possível ser anti-aborto e defensora do feminismo. Ponto. Tem gente que fala, mas não tem que separar as coisas. Não dá, meu amigo. As líderes feministas dizem que aborto e feminismo estão ligados. Aquela ideia, meu corpo, minhas regras. Já ouviu? Como assim, meu corpo, minhas regras? De quem é o teu corpo? Quem te deu esse corpo? Deus. Então é meu corpo, as regras do Criador do meu corpo, né? Eu devo ser mordomo não só do que eu tenho, mas do que eu sou também. O corpo é um presente que Deus te deu. Mas o movimento feminista quer dizer o seguinte, olha, é teu, faça o que você quiser com ele. Não é assim. Não mesmo. Até porque se eu fizer assim, eu vou me dar mal.
Então nós temos aí na Argentina, né, esse movimento aí, aquelas pró-aborto indo para as ruas, comemorando, porque ali a lei permite agora, né, o aborto indiscriminado. Não importa o motivo, chega lá e pede. Teve um médico argentino que foi preso, porque ele não quis fazer o aborto. A menina, geralmente são meninas, se recusou a dizer o motivo. Não era estupro, não era má formação fetal, ela quis abortar. O médico disse, não vou fazer isso. Foi denunciado e preso. Pode acontecer no Brasil? Pode. Não há como ser feminista e ser contra o aborto, disse Débora Diniz, na revista Marie Claire. Isso recentemente, não é a feminista antiga, tá? É uma antropóloga. Não há como ser feminista e ser contra o aborto. Então não tente dourar a pílula, né? As coisas estão ligadas. Biblicamente, como é que a gente entende o assunto? Lá no Salmo 139, Davi escreveu assim: os teus olhos, ó Deus, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Se o corpo dele não tinha braços nem pernas ainda, era só um embrião, e ele já chama isso de vida humana. Deus, tu já me viste lá quando não tinha nem forma ainda. Quando que é permitido um aborto? Quando que vida é vida? Quando Maria foi visitar Isabel, João Batista tinha 6 meses de gestação e Jesus era só um embriãozinho. Mas João Batista já se agitou no ventre da mãe, louvando, digamos assim, aquele embriãozinho que era Deus encarnado. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Vida é vida desde sempre, né? Então nós não podemos ser favoráveis a esse tipo de lei, de causa, de ideia. Nós somos, por essência, pró-vida, né? Bell Hooks é uma feminista negra. Sabia que existe feminismo negro também? A ideia ali, gente, é luta de classe o tempo todo, né? O diabo quer dividir para conquistar. Quanto mais esfacelado a humanidade, é melhor para ele. Então as feministas negras brigam com as brancas. Sabiam disso? Esse livro eu estou lendo agora, Feminismo é para Todo Mundo. É interessante. E me interessou especialmente a parte que tem que ver com Bíblia e teologia. Olha o que diz a Bell Hooks, que é uma feminista negra, na página 154 desse livro. Não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Se alguma menina iludida pelo feminismo vier falar para você, não, mas feminismo não tem nada a ver com religião, manda ler. Tem que ler. Não basta você ter opinião. Você tem que ler o que as pessoas que defendem o movimento estão dizendo. Para essa autora, conhecida no meio, não tem como haver uma transformação feminista na sociedade sem mudanças nas crenças religiosas das pessoas. Até que isso aconteça, religiões patriarcais organizadas sempre destruirão as conquistas feministas. É assim que elas veem a religião cristã e judaica, né? Como patriarcalistas, né? Ou machistas, né? A Bíblia mostra traços de cultura machista, claro, porque ela também traz o seu contexto histórico. Mas quando Deus fala das mulheres e com as mulheres, isso não existe, gente. Vou dar só um exemplo para vocês, lá do Gênesis. A mulher foi chamada de auxiliadora do homem, certo? Auxiliadora idônea. Aí tem uns machistas de plantão que falam, tá vendo? Você foi criada para me ajudar. Então você é inferior. Calma, vamos ao hebraico? Vamos ao hebraico? No hebraico a expressão é ezer kenegdo, auxiliadora idônea. Essa mesma expressão ezer kenegdo é usada muitas vezes nos Salmos, por exemplo. Quando o salmista se refere, sabe a quem? A Deus. Deus é o meu auxílio, ezer kenegdo. Deus é o meu ajudador, ezer kenegdo. Isso quer dizer que Deus é inferior a você? Quando eu falo isso, eu estou até me arriscando, né? Porque aí, em casa, ela vai dizer, tá vendo? Eu sou comparada a Deus, me obedece. Mas como a minha esposa e eu nos damos muito bem, e sabemos que nós somos iguais diante de Deus, isso não acontece. Mas a primeira vez que eu expliquei isso, ela ficou assim, gostei disso. Irmãs, vocês são comparadas a Deus. Não é lindo isso? Você foi criada para, junto com o seu par, se ajudarem.
a crescer espiritualmente, a progredir em todos os sentidos, para se complementarem, porque são iguais, mas diferentes. Somente os iguais e diferentes podem se complementar. Quem é igual não se complementa. Deus fez assim. Homem e mulher os criou. E a mulher é a sua auxiliadora idônea, aquela que vai ajudar você nas suas dificuldades, fragilidades, na sua incompletude. E você vai ajudá-la nas dela. Esse é o plano de Deus. Mas infelizmente, autoras e pensadoras feministas não pensam assim, né? Feminismo de terceira onda, esse livro aqui também é revelador. Olha que interessante essa citação aqui, ó. Página 96 e 97. A fonte primária para o labor teológico de Reuter é não mais um livro patriarcal como a Bíblia, mas a própria experiência histórica das mulheres. Reconstruir a teologia seria o trabalho de revisar tudo, das doutrinas aos dogmas e até mesmo o cânon. Olha o que eles querem, revisar tudo, atualizar tudo. O que é um fato é que o feminismo não é mais um mero movimento, porém uma lente, pastor, cosmovisão, viu? Uma lente pela qual enxergamos e interpretamos a realidade. Em lugar de elas enxergarem o mundo com a visão cristã, passam a enxergar o mundo com a visão feminista. É uma troca de paradigmas, uma troca de cosmovisão. Ela é uma verdadeira cosmovisão, uma chave hermenêutica. Olha a expressão da modinha aí, né? Chave hermenêutica para ler e interpretar todos os aspectos da vida. Então você vai ler a Bíblia com que ótica? Feminista. Nesse caso, os que defendem a teologia queer vão ler a Bíblia com a ótica homossexual. Os que defendem a teologia negra vão ler a Bíblia com a ótica da teologia negra. E por aí vai. Não a hermenêutica milerita, lembram que eu falei de manhã? Quer deixar que a Bíblia se interprete a si mesma e nos dê as respostas. Anula essa hermenêutica e adota a chave hermenêutica feminista, por exemplo, entre outras. Isso é muito perigoso. Aí nós temos também a ecoteologia panenteísta, né? Mãe Terra e conceitos bem pagãos sendo trazidos para o meio do cristianismo. Teólogos da libertação agora são teólogos ecumenistas, ecossocialistas. Enfim, defensores da ecoteologia. Parece bom isso. Vamos defender a Terra, vamos proteger nosso planeta. O problema sempre é a teologia por trás das coisas. Na superfície a causa vai parecer boa, mas quando você começa a analisar as ideias, ali está o perigo. Eu digo e repito sempre, nós não precisamos ser feministas para combater o machismo. Não precisamos ser adeptos da ecoteologia panenteísta para defender o meio ambiente. Não precisamos ser defensores da teologia negra para combater o racismo. Basta-nos ser o quê? Cristãos. Só. Se você for cristão, você vai ser um antirracista. Porque não tem cabimento um criacionista ser racista. Nós cremos, eles não, que Adão e Eva são nossos pais. E que Adão e Eva não eram nem brancos e nem negros. A palavra Edom, de onde vem Adão, ela tem o mesmo sentido de vermelho. Adão devia ser cor de terra. Apache, talvez, né? Pele vermelha. Brancos, negros são derivações do casal original. Asiáticos, amarelos. Todos nós somos humanos. Então é ridículo defender uma ideia racista com base na cor da pele, porque ela só tem que ver com mais ou menos melanina, só isso. Vocês sabiam que os pioneiros adventistas eram abolicionistas? Vocês sabiam que os nossos pioneiros combateram o racismo? Não precisa beber em fontes estranhas, meus irmãos. Basta ser um adventista cristão. Ellen White, no tempo dela, disse que racismo era um pecado hediondo, passível de disciplina eclesiástica. Sabiam disso? Então vá estudar a história do adventismo, não o movimento feminista ou teologia negra. Vai estudar o adventismo, vai encontrar lá as ideias, a inspiração necessárias para você ser diferente. Para não ser machista, para não ser racista, para não ser qualquer coisa assim, né?
Leonardo Boff, que hoje defende a ecoteologia da libertação. No mundo há uma energia amorosa e poderosa que a tudo sustenta, que tudo anima. Ela está também dentro de mim. Posso me abrir a ela, adorá-la, venerá-la, perceber uma presença que tem 1000 nomes. Pode chamar de Taú, Olorum, Javé. Coloca Deus no mesmo patamar. Alá é a mesma realidade que chamamos Deus, com D minúsculo. Leonardo Boff era um dos meus mentores, autores que eu lia quando jovem, adolescente, porque é um dos criadores da teologia da libertação, ou um dos seus expoentes. Hoje, ele é um panteísta. E o que me causa muita estranheza e me assusta até, é ver adventistas bebendo dessas fontes que eu abandonei há muito tempo. E acham que estão descobrindo a roda. E acham que estão descobrindo coisa nova aqui, mas tem cheiro de naftalina, na verdade. Cheiro de coisa velha, ultrapassada. Mas descobriram agora. Se encantaram com essas coisas. É triste de ver isso, viu? Ver algo que eu abandonei há muito tempo sendo acolhido, né? Obrigado, irmã. Esse livro aí, ó, do Leonardo Boff, Covid... Obrigado. Vocês são 10 aqui, né? Não precisa nem falar nada. Covid-19, a mãe terra contra-ataca a humanidade. O Boff defende a ideia de que esse vírus foi criado pela mãe terra para se defender da agressão humana. Olha onde é que está a cabeça. Né? Eu não vou ler aqui as citações, mas depois vocês podem ler em casa. Esse preze aqui eu deixo à disposição de vocês. Ali uma reunião, né, no Vaticano, o sino da Amazônia, aqui a Pachamama, mãe terra, ali numa reunião do Vaticano. Está tudo imbricado, né? Tudo relacionado. Eu podia passar aqui horas e horas analisando cada uma dessas teologias, mas o tempo não permite. No que diz respeito à teologia negra, repito para ficar claro, seria ingenuidade dizer que não há racismo no Brasil e no mundo. Infelizmente há. Etnias que se hostilizam, preconceito com relação à cor de pele e outras coisas mais, né? Isso é triste e diabólico. Mas eu não preciso ser um teólogo negro, da teologia negra, melhor dizendo, para defender o que a nossa igreja sempre defendeu. Tá? Qual o problema da teologia negra? Eu vou pegar aqui um grande expoente da teologia negra, que é o James Cone. No meu blog Outra Leitura, eu publiquei um artigo bem interessante do professor doutor Isaac Malheiros, que é professor de teologia do NASP, e ele faz uma análise, um estudo da teologia negra de James Cone. Publiquei em 3 partes. No livro Black Theology, Teologia Negra da Libertação, tem ligação com a teologia da libertação, todas elas são teologias de libertação. O James Cone diz o seguinte: não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Deus não foi o autor da Bíblia. Olha aí está o problema. Para que fazer isso? Deus não foi o autor da Bíblia, nem seus escritos foram meros escritores, foram meros secretários. Pouco importa para o oprimido quem escreveu as escrituras, o importante é se ela pode servir como uma arma contra os opressores. A Bíblia passa a ser apenas um instrumento de luta, não mais a palavra de Deus. Eu vi isso no tempo que eu era adepto da teologia da libertação. A leitura bíblica era marxista, pronto. Os milagres eram desprezados ou reinterpretados. E só interessavam aqueles relatos que podiam ser usados sob a ótica revolucionária. Moisés passa a ser um libertador político, o povo hebreu passa a ser um proletário e os egípcios os burgueses opressores. Era essa a ótica que a gente tinha. Você vê como os óculos, né, interferem? A gente ia para o texto com uma formatação ideológica já pronta. Não se faz isso. Eu aprendi depois isso com os adventistas, né? Então, para ele, a Bíblia não é a palavra de Deus. Nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que serve como um juiz absoluto da fé e na prática. Eu creio que é o juiz absoluto. Para mim, é a palavra normativa de Deus. Mas para os teólogos da teologia negra, assim como para os pensadores da teologia feminista, não. A Bíblia não é normativa, não é a palavra de Deus. Aqui tem várias citações, né, do artigo do pastor Isaac Malheiros. São bem interessantes, mas eu vou adiantar aqui, né? Acho que já deu para entender a ideia, né?
Aqui sim, uma fala um trecho que eu quero ler para vocês, do Isaac Malheiros, relacionado com James Cone. Sob o pretexto de rejeitar a igreja branca, a teologia negra rejeita a doutrina dos apóstolos e do próprio Jesus e a crença histórica de milhares de negros. Um cristão bíblico adventista de qualquer etnia acredita que o texto bíblico tem significado objetivo e que a verdade revelada pode ser aprendida fora da experiência negra ou da experiência feminista ou de qualquer outra experiência identitária. Não precisamos dessas coisas para entender o que Deus quer de nós. Esse é o resumo, né? Curiosamente, a imensa maioria dos negros norte-americanos é tradicional. Não é liberal teologicamente falando, não é progressista. Então essas vozes aqui não representam o todo, de forma alguma. A nossa igreja mesmo, né? Ela é composta por, eu não sei se majoritariamente, mas em vários países a maioria é negra, né? No Brasil também tem uma grande quantidade de negros e pardos na igreja adventista. E esses são o quê? Liberais? Ou são de uma teologia conservadora? São conservadores. Então esses autores não representam a maioria da classe ou da etnia, né, que eles dizem representar. Só para você ter uma comparação aqui que eu gosto de mostrar sempre. O Charles Darwin publicou um livro com o título A Descendência do Homem. Não é o mais conhecido, até ele é meio escondido debaixo do tapete às vezes. O Origem das Espécies, sim, esse é mais divulgado, né? Porque esse livro mostra o quão racista foi Darwin. Sabiam disso? A citação está aí na tela. É o livro Descendência do Homem, capítulo 6. Tá? Ele coloca os negros em condição inferior à dos brancos. No outro trecho, nós vemos Darwin colocando a mulher como inferior ao homem em todas as coisas que ela for fazer. Não só na força física, mas na poesia, na música. Ele diz que a mulher é inferior. Mas Darwin, tão exaltado, né? Tão insensado na academia, tão tudo. Pois é. Allan Kardec, eu falei de manhã e repito, também tem trechos muito estranhos de conotação racista em seus escritos. Marx, a mesma coisa. E ninguém cancela esse pessoal hoje em dia, né? Deixa quieto, não fala. Eu prefiro uma autora que viveu também no século XIX e que sobre brancos e negros escreveu o seguinte: o nome do homem de cor é escrito no livro da vida, ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. Com quem você fica? Com Ellen White ou com Charles Darwin? Não tenho dúvida, né? E é contemporânea. Só que Ellen White, não, essa é fundamentalista, ultrapassada. O Darwin. Que triste, né? E sobre homens e mulheres, querem saber o que essa senhorinha falou? Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem, mas em todas as coisas fosse igual ao homem. O santo par não deveria ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Quem você prefere, Darwin ou Ellen White? Criacionismo é a solução, irmãos. E está nas 3 mensagens angélicas. Se você for criacionista bíblico, você não vai ser racista. Não pode ser racista. Se você for um criacionista bíblico, você não pode ser sexista. Porque a Bíblia e Ellen White deixam claro que homem e mulher foram criados essencialmente iguais. A imagem e semelhança de Deus. Eu vou repetir para gravar isso, tá? Basta-nos ser o quê? Cristãos. Basta-nos ser cristãos. E finalmente, mais uma amostragem, a teologia queer, ou teologia gay, como alguns também chamam. Essa é a Bíblia gay, tá? Fizeram isso. Editaram a Bíblia e tiraram todos os textos que eles entendem como sendo condenatórios às práticas, não às pessoas. Tem que separar, ok? Nós queremos que os adúlteros se arrependam,
Se arrependam, confessem os pecados e vivam uma vida de santidade. E assim com qualquer outro tipo de pecador, como eu e você. Nós amamos as pessoas, mas seguimos a Bíblia quando ela condena certas práticas das pessoas. Então a separação entre pecado e pecador. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Por quê? Porque o pecado leva à destruição. Então não adianta você ficar... Se a minha tendência é para roubar, eu vou riscar o mandamento que diz não matarás. É mais fácil eu riscar a condenação do que pedir perdão e mudar minha vida. Se a minha tendência é para mentir, eu vou arrancar o mandamento que diz não levante falso testemunho, porque é mais fácil anular a condenação do que ajustar a minha vida àquilo que Deus quer. Percebeu? Não adianta editar a Bíblia para deixar só o que te interessa e que não te condena. Porque se Deus aponta o pecado é porque Ele quer salvar. Experiência versus o sola escritura. Bem pós-moderno isso também, né? André Muscoff, no artigo Uma Brecha no Armário, escreveu: talvez a questão-chave seja inverter a pergunta que geralmente é feita, o que a Bíblia diz sobre homossexualidade, e assumir como ponto de partida a realidade vivida de pessoas homossexuais. O que os homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia? De novo, é a minha ótica aplicada à Bíblia, percebeu? Percebeu a semelhança dessas ideologias identitárias, contextuais? É sempre a minha visão, é sempre o leitor que mais importa. E o texto é só um detalhe. É a mesma ideia, tá? Mas, no livro Deus Queer, Marcella Altus Reed, também é uma autora bem conhecida nesse meio, disse: para começar, na teologia, a sodomia pertence ao espaço do prazer improdutivo ou subversivo. Então Deus, nas escrituras hebraicas, é um sodomita. Olha aonde vai a coisa. Portanto, o amor de Deus pertence ao tipo sodomita, pois o amor de Deus não é biologicamente procriativo. Nesse caso, também em termos culturais, Deus é um sodomita. Isso me dói ler, me ofende, mas eu tenho que mostrar para vocês, para não dizer que eu estou inventando coisas. A mesma autora compara a oração à masturbação. O ato solitário da oração tem uma intenção reprodutiva em si mesmo, pois Deus é o parceiro invisível do diálogo da oração. No entanto, esquecemos que Deus também está presente no sexo solitário e que a masturbação não é um ato tão isolado, pois, como na oração, inclui o mesmo desejo fluente e uma memória, muito mais rica do que simplesmente uma retenção de desejo a ser atualizado. É bem enrolado também o que ela escreve, né? Mas a comparação é essa, e é lamentável, para dizer o mínimo. Teologia da indecente, tem isso também, tá? Teologia indecente. Nesse livro é dito que a Bíblia é uma coleção de histórias sexuais. Parece que a ótica deles é ver sexo em tudo, né? Se Deus ou Jesus Cristo não podem ser chamados de bichas, é simplesmente porque não podemos ver o divino fora das estruturas redutoras de uma teologia sexual sistemática, que sabe pouco sobre o amor fora de sistemas reguladores decentes de categorias sexuais controláveis. Querem liberação. E a Bíblia é um entrave para isso, porque ela normatiza, porque ela sistematiza periódicos, uma publicação acadêmica dessa linha aí teológica também. A proposta da Altus Reed de leitura da realidade a partir de escritos eróticos é também da Bíblia por meio de um processo de indecentamento, inventaram uma palavra aí. Não se baseia necessariamente em uma hermenêutica ou exegese que necessite do aval das Escrituras. Sempre chegam nesse ponto, né? Segundo Mora Grisales, a autora não busca legitimidade na Bíblia. Ao invés disso, há uma denúncia sobre os textos bíblicos e sua produção de narrativas jurídico-teológicas que funcionam para regular os corpos, fixando sentidos e papéis atemporais. Digira aí você, né? Faça a digestão de tudo isso. Esse é um livro interessante, é uma crítica não religiosa a todas essas ideologias. Se você puder ler, recomendo. Teorias cínicas. Repito, os autores não são religiosos, tá?
Então, uma análise secular. E eles dizem o seguinte, ó, tudo isso que eu expus aqui rapidamente a vocês, é feito de maneiras que dependem explicitamente do princípio do conhecimento pós-moderno, que rejeita a possibilidade de que uma realidade objetiva seja alcançável, e do princípio político pós-moderno, que entende a sociedade como estruturada em sistemas injustos de poder que se reforçam e se perpetuam. De onde vem tudo isso? Rastreando, chegamos a pensadores pós-modernistas, ou que pelo menos deram a base para esse pensamento, como Michel Foucault e Jacques Derrida. Dizem os autores, a agenda política da teoria queer é desafiar o que é chamado de normatividade. Interessante. Autores seculares. A teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade, ou qualquer outra coisa, homem, mulher, categorias, né? É legitimar um discurso, o normativo, como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Tolher sua liberdade. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas que se baseiam, sobretudo, na teorização de Michel Foucault e Jacques Derrida. A apostasia alfa abandonou a Bíblia e começou a beber de fontes humanas, que levaram os seus adeptos a renegar a palavra de Deus finalmente. Isso também tem acontecido na apostasia ômega. Eu falei alfa antes, né? Alfa. E agora, na apostasia ômega, nós vemos o mesmo caminho sendo trilhado. As ideias são diferentes, mas o propósito é sempre o mesmo. Tem também a teologia do domínio, que é uma teologia mais à direita, né? Pessoas que defendem esse tipo de pensamento de nacionalismo cristão acham que temos que trazer o reino de Deus à terra pela política. E geralmente são mais os de direita que advogam essas ideias. Também está errado. Está tudo errado. Porque para eles o reino é terrestre, é terreno, é político. E para nós não é assim. O reino vem do alto. A pedra vem sem mãos humanas interferindo. Então, quer à direita ou quer à esquerda, nós encontramos armadilhas perigosas para a nossa teologia que tem que ser bíblica. Tá? Cuidado com essa onda nacionalista cristã que diviniza certos políticos, messianifica certos políticos. Não vem daí nossa solução, não vem daí nossa salvação. Né? Lamentavelmente o mundo vai de mal a pior até Jesus voltar. Temos que fazer a nossa parte para minimizar os estragos, contenção de danos? Temos, claro. Há o mais pior, se eu posso dizer assim, tem também o mais pior, né? E o menos pior talvez haja, mas não nos iludamos. Qualquer teologia que coloca política ou filosofia humanista no pacote, estraga tudo. Sempre. O que mais? Bom, aí eu louvo a Deus porque nós temos uma crença muito clara com respeito ao papel da Bíblia, né? No livro Nisto Cremos, crença número 1 da nossa igreja diz: a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, ela é a palavra de Deus escrita. Você é adventista? Então você crê assim. Ah, eu não penso bem assim. Tudo bem, fica à vontade, mas como é que você vai se chamar de adventista se você rejeita a crença número 1 sobre a qual as demais estão construídas? Você pode ser o que você quiser, mas chamar de adventista do sétimo dia fica complicado? Na última reunião da Associação Geral, né, da Conferência Geral, essa crença foi ratificada. Graças a Deus. Tinha um grupinho lá de uns 8% querendo revisar isso. Olha os cavalos de Troia. Mas 90 e poucos por cento disseram: não, nós somos isso aqui mesmo. O quê? Como delegados da sessão da Conferência Geral de 2022, em St. Louis, Missouri, expressamos nossa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e revelada. Louvado seja Deus. É essa igreja que eu abracei na minha juventude. É assim que eu penso. A Bíblia toda é inspirada e deve ser entendida como um todo para se chegar a conclusões corretas quanto à verdade sobre qualquer assunto revelado.
A Bíblia é confiável no que afirma. Seu registro da criação em 6 dias literais, a queda dos seres humanos, o dilúvio global para destruir a maldade e preservar um remanescente, a vida terrena, morte e ressurreição de Cristo, bem como as numerosas intervenções de Deus na história para a salvação dos seres humanos, são relatos confiáveis dos atos de Deus na história. Amém? Profeticamente, o cumprimento dos eventos preditos, de acordo com os períodos de tempo proféticos, estabelece a confiança na Bíblia como um testemunho único da verdade divina, diferentemente de qualquer outro livro religioso. Acreditamos que a Bíblia é a palavra profética de Deus e, por meio dos profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento e principalmente por meio de Jesus Cristo, Deus revelou como Ele agirá para a salvação dos seres humanos e executar julgamentos sobre a maldade. Esse texto foi votado pelos delegados reunidos lá em 2022, naquela reunião. Louvado seja Deus. É assim que a nossa igreja pensa. É assim que eu penso, assim que o pastor pensa. E você pode pensar como você quiser, Deus dá liberdade a todos. Mas se você quer ser um adventista do 7º dia, para nós a Bíblia é a suprema regra de fé e prática. E vai continuar sendo. Não precisamos beber dessas fontes rotas e poluídas. Não precisamos de teologias que não têm a Bíblia como fundamento para defender o que é defensável. Basta-nos ser cristãos bíblicos. Basta-nos ser adventistas de verdade. E aí está tudo certo, irmãos. Bem, eu fico por aqui insistindo com vocês para que nós conheçamos profundamente a palavra de Deus. Porque aí está o antídoto contra o veneno de Satanás. Quanto mais forte a sua fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quanto mais comunhão com Jesus, menos os ventos de doutrina vão açoitar o seu caráter, a sua vida, os seus fundamentos. Ou até vão açoitar, mas você permanece firme. Que Deus nos mantenha no trilho certo, no caminho certo, e que, sendo isso ou não o ômega da apostasia, não importa, as heresias não nos abalem. Só sirvam para mostrar que o diabo está irado contra a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante, você e eu, ao restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 12, 17. O diabo odeia essa igreja e vai tentar destruí-la por fora ou de dentro. Fiquemos atentos. Perseveremos em oração e façamos o que Deus espera que nós façamos. Preguemos o Evangelho eterno a todo mundo. Amém.